poderá, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. De alguma maneira, eu estou transformando o grande mundo. É a luta, né? Voltamos ao início do programa para terminá-lo. É a luta de todos os dias você ter diante dos seus olhos quais são os obstáculos que você precisa vencer. Humanizar. Eu acho que a palavra é essa. Nós precisamos humanizar as nossas relações. Estamos desumanizados demais às vezes. Às vezes nos falta essa sensibilidade de perceber o que é justo, o que é certo, o que é errado. Porque vai chegar um momento, e aí você precisa ter muita liberdade interior para poder fazer isso que eu vou dizer agora. Precisa ter muita liberdade interior para você descobrir que muitas vezes o errado é o certo e o certo é o errado. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. Quantas vezes na vida você já se deparou com situações assim? Por que não pode? Não pode porque não pode. Falta de liberdade diante da lei. Às vezes a pessoa está obedecendo uma regra burra porque não soube ser livre diante dela. Ou às vezes nós nos prendemos ao preceito e não somos capazes de interpretá-lo porque a gente não é livre. Levar a regra ao pé da letra é sempre perigoso, porque pode ser o cumprimento daquilo que Jesus justamente dizia que não deveria ser feito. E se você for analisar, Jesus veio e modificou radicalmente a forma como as pessoas interpretavam a lei. Ele não baniu a lei, ele aperfeiçoou. Ele não baniu a lei, ele aperfeiçoou. Por quê? Porque concedeu aos livres de coração uma maneira superior de interpretar a palavra. E muitas vezes o cristão vive aí, por aí, descobrindo que fazer o certo nem sempre é a melhor opção. Às vezes é fazendo o errado que você chega a acertar. Precisa ter muita liberdade no coração, porque senão a gente acaba estragando o mundo também. Não é fácil. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei. Obrigado pela companhia. Que Deus abençoe muito vocês e lhe dê muita sabedoria. Que o Senhor nos conduza na nossa luta de hoje. Que a gente não desanime. Que a gente se mantenha firme no propósito de aprender com Ele aquilo que é dele, para que a gente possa cuidar das nossas questões como se Ele mesmo estivesse cuidando.
Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado, e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Em meio a este tumultuado ambiente político e social, as pessoas desesperadamente procuram um caminho para combater esta onda universal de imoralidade. Líderes políticos e religiosos apelam por seus constituintes, pedindo por medidas legais a restauração dos princípios de Deus e a paz na terra. Como resultado desta pressão enganosa, os governantes aprovam leis que conflitam diretamente com as leis de Deus. Nos tempos do fim, Apocalipse prediz que o poder do mal obrigará governantes de todo o mundo a endossarem leis que definam como as pessoas adorarão a Deus. Estas leis irão aparentemente promover a moralidade, mas na realidade, elas preparam o mundo para aderirem à marca da besta e o anticristo. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão, e farão milagres e sinais maravilhosos para enganar, se possível até os salvos. Durante este período de crescentes crises, quando o mundo estiver desesperadamente buscando alívio e procurando uma estabilidade global, a ajuda virá de uma forma surpreendente. Em várias partes, por todo o mundo, se ouvirá: Jesus voltou! Jesus voltou! Um radiante e carismático ser se diz o Filho de Deus. Um exército de jornalistas se amontoa para ver este que realiza milagres sobrenaturais. Eles o ouvem repetir as mesmas palavras que Jesus falou nas Escrituras. Este evento será transmitido ao mundo via satélite. Milhões serão enganados com esta aparição, como sendo cumprida a profecia de que todo olho o verá. Inúmeras religiões estão ansiosas na expectativa por um Salvador. Então este deslumbrante ser aparenta ser a resposta às suas orações. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios que Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Infelizmente, não será Jesus quem o povo receberá de braços abertos, mas sim Satanás, disfarçado como Filho de Deus. Fazendo isso, o mal será capaz de unir o povo em todo o mundo e reconfirmar seu falso sistema de adoração. Assim o mal concretiza a maior fraude que jamais se viu sobre a raça humana. A fraude satânica prova ser uma poderosa e motivadora força para o mundo. Muitos dos líderes espirituais aceitam este grande impostor, bem como o falso sistema de adoração que ele propõe. Com a intensificação das calamidades, líderes religiosos creem que o tempo não mais pode ser desperdiçado em convencer o mundo a aderir às doutrinas desse Messias contraventor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nem todos serão enganados. Poucos serão aqueles que entenderão que a Bíblia havia alertado sobre esse incrível enganador, e eles sabem que o objetivo deste falso Messias é desviar o povo dos mandamentos de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará ao outro. O mundo chegou a um momento decisivo em sua história. O falso Cristo e o conflito global estão dividindo o mundo em dois grupos distintos: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem a besta. Ansiedade enche o coração do povo, e religião é o tópico supremo de todas as mentes. Entrevistas no rádio e TV, bem como nas cortes em debates, os verdadeiros seguidores de Deus serão levados diante os líderes mundiais. Ali apresentarão poderosas e eloquentes razões bíblicas para sua oposição, onde o falso sistema de adoração foi apresentado ao mundo. Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração estarão ao centro de cada discussão.
Movidos pelo poder do Santo Espírito, compelidos pelo argumento bíblico dos servos de Deus, milhares em todo o mundo converter-se-ão desde suas igrejas sem vida e se posicionarão junto aos impopulares, mas verdadeiros seguidores de Jesus. O que nos resta? Devemos obedecer a Deus ou ao homem, à tradição popular ou à Escritura, dividindo assim o mundo inteiro em dois grupos. De um lado, aqueles que receberam o selo de Deus, e do outro lado, aqueles que receberam o sinal da besta. Aquele que é injusto, siga sendo injusto. Aquele que é sujo, que siga sendo sujo. Aquele que é justo, que siga sendo justo. E aquele que é santo, que siga sendo santo. Este texto de Apocalipse antecede o próximo evento em que todo homem, mulher e criança fará sua final decisão, a favor ou contra Cristo. Ao lado de Deus estão aqueles que em fé observaram sua palavra, mesmo diante oposição. No outro lado, aqueles que escolheram a religião de tradições humanas. Assim como as portas da Arca de Noé fecharam-se instantes antes do dilúvio, a porta da graça será finalmente fechada para o mundo, e a graça de Deus não estará mais disponível para os perdidos. A segunda vinda de Cristo é iminente, mas primeiro, o mundo terá de atravessar as mais devastadoras pragas que jamais sobrevieram sobre a humanidade. Ouvi então uma voz vinda do templo dizendo aos 7 anjos: Vai e derrama sobre os povos as 7 taças da ira de Deus. O primeiro foi e derramou a sua taça sobre os povos, e se viu uma ferida feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.